No interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864 e que se estendeu fundamentalmente até 1872, posteriormente sendo transferida para os Estados Unidos, onde encerrou as suas atividades em 1875, se estabeleceu um intenso debate entre aquelas correntes que eram denominadas marxistas e a corrente anarquista. Lembremos que Marx sempre afirmou que ele não era marxista. No entanto, os anarquistas insistiam em afirmar que no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores havia uma predominância, uma hegemonia dos marxistas. À parte as terminologias que eram adotadas, no caso da corrente do materialismo histórico ou da tendência capitaneada por Marx e Engels, os anarquistas eram chamados por anti-autoritários ou então autonomistas ou simplesmente os anarquistas. Mas a questão não é de terminologia, e sim como eles tratavam as grandes questões que estavam postas para o debate e que visavam fazer avançar o movimento operário internacional daquele período. Um desses debates refere-se à questão da autoridade. Para os anarquistas, era necessário dissolver toda e qualquer forma de autoridade. Engels se debruça sobre este problema, procurando pensar o que é a autoridade no interior da sociedade capitalista e se uma futura sociedade comunista, portanto, um modo de produção comunista, poderia prescindir da autoridade. É a esta curta reflexão de Engels que dedicaremos alguns minutos na nossa sessão de hoje. Engels começa observando que alguns socialistas abriram uma campanha em regra contra aquilo a que chamam o princípio da autoridade. Basta dizer-lhes que este ou aquele ato é autoritário para que o condenem. Aqui Engels está dizendo o seguinte, que os anarquistas estão contra o princípio da autoridade. Mas é importante destacar aqui também que os anarquistas, eles não são anticomunistas, muito menos antissocialistas. Apenas eles refletem que o caminho para se chegar à sociedade sem classes é bastante distinto daquele defendido pela concepção materialista da história. Para os anarquistas, não seria necessário o período da ditadura do proletariado, portanto, aquele período no qual a classe operária, o proletariado, tomaria posse do aparato de Estado e o dissolveria progressivamente. Na leitura anarquista, tão logo a revolução conseguisse suplantar a burguesia, já era possível abolir de imediato, portanto, eliminar de imediato o Estado, uma vez que Estado, para os anarquistas, é sinônimo de dominação de classe. É dentro desta polêmica que Engels, portanto, vai avançar as suas reflexões. Daí ele dizer, é preciso examinar a coisa mais atentamente, ou seja, é necessário sair da terminologia abstrata de autoridade para compreender como a autoridade ela tem que ser pensada historicamente, portanto, dentro de relações sociais de produção específicas. Observa Engels. Autoridade quer dizer imposição da vontade de outro sobre a nossa. Portanto, supõe subordinação. Este é um fato. Trata-se de saber, no entanto, se há meio de passar sem elas, ou seja, se é possível a existência de um determinado modo de produção que esteja organizado e que dispense a questão da
autoridade. Trata-se de saber se há meio de passar sem elas, ou seja, de passar-se sem autoridade e sem a subordinação. E se, dadas as atuais condições da sociedade, portanto, a forma complexa de realizar-se a produção no interior da sociedade capitalista, poderemos dar à vida um outro estado social no qual essa autoridade não tenha mais razão de existir e onde, por conseguinte, deva desaparecer. Por outras palavras, a produção tornou-se complexa. O modo de produção comunista não abandonará a complexidade da produção. Isto quer dizer que, mesmo tendo de lidar com uma produção complexa, o modo de produção comunista cairá em uma abolição total da autoridade e do princípio da subordinação, da organização. Prossegue Engels. Examinando as condições econômicas, portanto, examinando-se como se produz e reproduz a vida material da sociedade, examinando as condições econômicas, industriais e agrícolas que estão na base da atual sociedade burguesa, verificamos que tendem a substituir cada vez mais a ação isolada pela ação combinada de indivíduos. Portanto, aquele produtor individual, aquele artesão individual, desaparece e dá o lugar, e cede o lugar para o trabalho cooperativo no interior da unidade produtiva. Aquele produtor rural independente desaparece e a produção agrícola também cai sob o controle da cooperação e, portanto, do trabalho cooperativo entre vários indivíduos. A indústria moderna, desse modo, substituiu as pequenas oficinas de produtores isolados pelas grandes fábricas e oficinas, onde centenas de operários vigiam máquinas complexas. A própria agricultura caiu pouco a pouco no domínio da máquina. E, progressivamente, são substituídos os pequenos proprietários pelos grandes capitalistas que cultivam, com a ajuda de operários assalariados, grandes superfícies de terrenos. Em todo o lado, ou por todo o lado, as ações independentes dos indivíduos são substituídas pela ação combinada, portanto, pelo trabalho cooperativo, pela divisão do trabalho. A complicação dos processos interdependentes se instaura. Mas quem diz ação combinada, diz organização. Uma vez que se o trabalho passou a ser dividido, é necessário que haja uma coordenação entre as várias atividades a fim de que o produto final pretendido seja obtido. Mas quem diz ação combinada, diz organização. Ora, é possível a organização sem autoridade? Esta é a questão colocada por Engels. Para não ficar tergiversando, ele coloca a hipótese do que aconteceria dentro de uma sociedade baseada no modo de produção comunista. Portanto, uma sociedade que haveria suplantado a sociedade capitalista e instaurado uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de apropriação da riqueza social. Diz Engels, suponhamos que uma revolução social tenha destronado os capitalistas que presidem agora a produção e a circulação das riquezas. Suponhamos que a terra e os instrumentos de trabalho se tornaram propriedade coletiva dos trabalhadores que os empregam. A autoridade terá desaparecido ou terá pura e simplesmente mudado de forma? Para tratar esta questão, Engels vai utilizar-se, então, de dois exemplos. Dizer, tomemos, por exemplo, uma fiação de algodão, seja ela na sociedade capitalista, seja ela na sociedade comunista.
O algodão deve passar por operações sucessivas, até ser reduzido a fio, portanto, até ser transformado em fio. E estas operações se fazem, na sua maioria, em salas diferentes. Além disso, para manter a máquina em movimento, é preciso um engenheiro que vigie a máquina, mecânicos para as reparações cotidianas e numerosos serventes que transportam os produtos de uma sala para outra, etc. Todos estes operários, homens, mulheres e crianças, são obrigados a começar e acabar o seu trabalho a horas determinadas pela autoridade da máquina, que não se importa com a autonomia individual. Ou seja, com a grande indústria capitalista, a habilidade manual foi transferida para a máquina. Portanto, a centralidade foi transferida para a máquina. É a máquina que determina o ritmo de trabalho. É preciso, pois, primeiramente, que os operários se entendam quanto às horas de trabalho e que essas horas, uma vez fixadas, se tornem a regra para todos, sem nenhuma exceção. Depois, em cada uma das salas e constantemente, surgem questões de detalhe sobre o modo de produção, sobre a distribuição dos materiais, etc. Questões que é preciso resolver imediatamente, sob pena de ver parar toda a produção. Quer se resolvam pela decisão de um delegado proposto por cada ramo de trabalho, ou, se possível, pelo voto da maioria, que seria o caso numa sociedade comunista, a vontade individual deve sempre subordinar-se. Quer isto dizer que as questões serão resolvidas autoritariamente, ou seja, a grande indústria, seja ela sob o controle do capital, seja sob o controle dos trabalhadores, pressupõe organização, pressupõe divisão de tarefas e, portanto, pressupõe coordenação das atividades. Certas individualidades terão que, em determinado momento, desempenhar certas tarefas, o que não quer dizer que elas serão confinadas a vida inteira àquelas tarefas. Lembremos toda a discussão que Marx e Engels fazem a respeito do trabalho em uma sociedade comunista. Não se trata de confinar o indivíduo ao trabalho, e sim de reduzir o trabalho na existência dos indivíduos e de preparar os indivíduos para que eles possam desempenhar várias atividades no interior daquele tempo mínimo exigido para que a sociedade continue a produzir o necessário para a sua existência. Que se resolvam pela decisão de um delegado proposto por cada ramo de trabalho. Suponhamos que os trabalhadores escolheram um representante no interior de uma determinada unidade produtiva. Ou, se possível, pelo voto da maioria, a vontade individual deve sempre subordinar-se. Quer isto dizer que as questões serão resolvidas autoritariamente. O mecanismo automático de uma grande fábrica é tirânico. Ou seja, para permitir que aquelas forças produtivas sejam utilizadas adequadamente, se faz necessária uma determinada maneira de organização. Aquela forma de produção da qual agora passou os trabalhadores a dependerem da máquina, seja ela numa sociedade capitalista, seja numa sociedade comunista, impõe certas lógicas internas para que a produção seja realizada a contento. Se, pela ciência e pelo seu gênio inventivo, o homem submeteu às forças da natureza, estas se vingam submetendo-o, já que delas se usa a um verdadeiro despotismo independente de qualquer organização social. Ou seja, a máquina pressupõe necessariamente uma determinada forma de divisão do trabalho e uma determinada forma de realização dos trabalhos parciais em determinado tempo. Querer abolir a autoridade na grande indústria é querer abolir a própria grande indústria. Tomemos como outro exemplo a estrada de ferro. Também aí
a cooperação de uma infinidade de indivíduos é absolutamente necessária. Cooperação que deve ter lugar em horas bem precisas para que não ocorram desastres. Também aí, a primeira condição para o seu uso é uma vontade dominante que resolva todas as questões subordinadas. Vontade representada, quer por um único delegado, quer por um comitê encarregado de executar as decisões de uma maioria de interessados. Ou seja, tomar decisões pelo bem da coletividade. Num ou noutro caso, há uma autoridade muito pronunciada, muito presente. O que aconteceria ao comboio que partisse caso se abolisse a autoridade dos empregados da estrada de ferro sobre os senhores passageiros? Porém, a necessidade da autoridade e de uma autoridade imperiosa não pode ser mais evidente que num navio em alto mar. Aí, no momento do perigo, a vida de todos depende da obediência instantânea e absoluta de todos à vontade de um único. Verifica-se, pois, que certa autoridade atribuída e certa subordinação são coisas que, independentemente de toda a organização social, se impõem a nós devido às condições nas quais produzimos e fazemos circular os produtos, portanto, os resultados do trabalho. As condições materiais de produção e de circulação se complicam, inevitavelmente, com o desenvolvimento da grande indústria e da grande agricultura, e tendem, cada vez mais, a estender o campo dessa autoridade. É, pois, absurdo falar do princípio da autoridade como de um princípio mau em absoluto e do princípio da autonomia como de um princípio bom em absoluto. A autoridade e a autonomia são coisas relativas, cujos domínios variam nas diferentes fases da evolução social. Se os autonomistas se limitassem a dizer que a autoridade social do futuro restringirá a autoridade aos limites no interior dos quais as condições de produção a tornam inevitável, poderíamos entender-nos. Em vez disso, permanecem cegos perante todos os fatos que a tornam necessária e levantam-se contra a palavra, sem investigar a realidade tal como deveria ser investigada. Todos os socialistas, prossegue Engels, concordam em que o Estado político e, com ele, a autoridade política desaparecerão como consequência da próxima revolução social. Estado político é o Estado que está baseado na dominação de classes. Ou seja, que as funções públicas perderão seu caráter político, seu caráter de classe, e se transformarão em simples funções administrativas. Portanto, o Estado passa a ser dissolvido cada vez mais e a organização da sociedade passa a ser uma organização coletiva. Lembremos que Marx e Engels não ficaram descrevendo o que seria a sociedade comunista, apenas apontariam para tendências possíveis e para estruturações possíveis, a fim de realizar a dissolução do poder político, portanto, do poder de classe. E se transformarão em simples funções administrativas, protegendo os verdadeiros interesses sociais. Lembremos também que uma discussão mais pormenorizada desta questão está no livro de Lenin, O Estado e a Revolução. O Estado político, portanto, o Estado de classes, não será abolido de um golpe, como pretendem os anarquistas ou os anti-autoritários. Para que isso aconteça, se faz necessário que tenham sido destruídas as condições sociais que fizeram nascer o Estado. Ou seja, é necessário que tenham sido abolidas
as classes sociais que tenham sido dissolvidas, as condições que sustentam a existência das classes sociais. No caso da sociedade capitalista, a divisão entre burgueses e proletários, ou entre proprietários dos meios de produção e despossuídos dos meios de produção. Uma revolução, diz Engels, com bastante realismo, é a coisa mais autoritária que se possa imaginar. É o ato pelo qual uma parte da população impõe a sua vontade à outra por meio de espingardas, das baionetas, dos canhões. Meios autoritários como poucos. E o partido vitorioso, portanto, o proletariado, caso consiga solapar as bases da sociedade burguesa, e o partido vitorioso, se não quer ser combatido em vão, deve manter o seu poder por medo que as suas armas inspiram aos reacionários. Engels está se referindo aqui àquele período de transição que tanto ele quanto Marx denominam por ditadura do proletariado. A Comuna de Paris teria durado um dia sequer, que caso não tivesse se servido da autoridade do povo armado face aos burgueses? Não será verdade que, pelo contrário, devemos lamentar que não se tenha servido dela suficientemente? Lembrando que a Comuna de Paris é aquele momento no qual o proletariado parisiense cercou Paris e conseguiu o controle da cidade por quase 2 meses. Assim, das duas, uma. Ou os anti-autoritários não sabem o que dizem, e nesse caso só semeiam a confusão, ou sabem-no, e nesse caso atraiçoam o movimento do proletariado. Tanto num caso como no outro, servem à reação, ou seja, servem aos interesses burgueses. Com estas questões, Engels encerra a sua reflexão, ou as suas reflexões, sobre a autoridade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que continuaremos aqui, de nossa parte, a resgatar esses importantes textos para a reflexão do mundo contemporâneo. Até uma próxima.